Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de fevereiro, nós vamos meditar de Números do capítulo 29 ao capítulo 30. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ofertas nas festas solenes, né? Então, você já é conhecedor que Israel, o povo de Deus, era um povo que festejava. A alegria do Senhor era manifesto, né, no povo de Israel. Era um momento de gratidão, era um momento de celebração. E essas festas eram solenes e era também estatuto perpétuo sobre o povo, né? Passaria-se de geração em geração. Então, no primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia de sonido de trombeta. Então, em outras versões, a festa das trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor farás, e oferecerás um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela oferta de manjares, a flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de efa de novilho e 2/10 para o carneiro, né? Então, era celebrado essa festa, né, por semanas em Israel, né? Então, era celebrada, por exemplo, no tempo da colheita. Era conhecida, vai ser conhecida também, ela lá no Novo Testamento, como a festa de Pentecoste, né? Então, isso acontece 50 dias depois da Páscoa. Então, por isso que ele fala, no primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Então, o calendário era muito bem elaborado, né? E as festas muito bem distribuídas e planejadas pelo próprio Deus. E aí, era oferecido também um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês, a oferta de manjares, o holocausto contínuo, a oferta de manjares, as libações, o seu estatuto, em aroma agradável ao Senhor. Ofertas queimadas ao Senhor. Isso está determinado em Levítico 23, do 23 ao 5, você vai ver essa ordenança. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação. Afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, né? Então, quando ele fala afligireis a vossa alma, era uma festa onde tinha um preparo de jejum. Mas, por holocausto em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, e ser-vos-á sem defeito. Pela sua oferta de manjares, flor de farinha amassada com azeite, oferecereis 3/10 de uma efa de novilho, 2/10 para o carneiro. É 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação de um holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações. Então, além de ter a previsão lá de Levítico 23, também está lá em Levítico 16, 29. Por holocausto em oferta queimada, em aroma agradável, oferecereis 13 novilhos, 12 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, serão eles sem defeito. E eu, meditando sobre isso, eu fiquei pensando, meu Deus, quantos animais eram sacrificados aqui? Era o derramamento de sangue. Perdão de pecado é só através de derramamento de sangue. É sacrifício, não só pelo perdão dos pecados, mas toda e qualquer oferta oferecida no altar do Senhor, ela é por sacrifício. Esta é a linguagem que Deus, ele
ouve, né? A linguagem que Deus determinou é a linguagem do sacrifício. E eu pensando a respeito, né, de todo esse ritual que era necessário, e eu pensei quão extraordinário é hoje o sacrifício de Jesus. Quando você vê Levítico, você fica a imaginar. Quando você chega em Números e vê, né, todos esses números, todos esses rituais, você pensa, Deus, como é abundante a graça derramada sobre nós através do sacrifício de Jesus. Um único sacrifício cobriu multidão de pecado. E até hoje está disponível para nós a obra da cruz. Deveremos sim ter temor e tremor em nosso coração a respeito da obra da cruz. E aí, continuando, ele vai trazendo, né, todas essas repetições a respeito das ofertas que já foram faladas, né, lá no livro de Levítico. Então, nós precisamos pensar que o povo estava em peregrinação aqui, já tomando posse de algumas propriedades. O povo já estava, né, em busca ali, em visão da terra prometida. E Deus precisava relembrar sempre a eles qual era a forma de adoração, de culto, de perdão de pecados, né? Para que a presença de Deus esteja continuadamente ali no arraial de Israel. Isso também nos fala, né, que o sacrifício de Jesus, somente através do sacrifício de Jesus, torna a nossa vida apta a ter um relacionamento com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Não há nenhum intermediador entre o homem e Deus que não seja Jesus. Então, continuando por aqui, nós vamos ver que essas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos, da vossa oferta voluntária, para o vosso holocaustos, as ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. No 30, ele vai falar a respeito dos votos. Olha que interessante. Falou o Senhor e a Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem, e quando eu falo homem, eu digo de mulher também, fizer um voto ao Senhor, ou um juramento para obrigar-se a alguma abstinência ali, jejum, né? Não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, for uma mulher, e esta fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa do seu pai, ou seja, uma moça solteira, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto da sua abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os votos serão válidos, e terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso fez oposição. Aqui nós vemos muito forte, né, a importância do sacerdócio. O sacerdócio exercido pelo pai, o sacerdócio exercido pelo marido, dentro de uma família constituída por Deus. A família, ela nasceu no coração de Deus e ela tem um padrão estabelecido para tudo aquilo que Deus separou para uma família usufruir de benefícios, de bênçãos e de promessas aqui nessa terra, né? Então, muitas pessoas olham para isso aqui, né, nos dias de hoje e acham absurdo. Não.
Deus, ele é a sabedoria. Deus, ele conhece todas as coisas, né? E ele fez tudo perfeito. Então, nós vemos aqui quão poderoso era esse exercício do sacerdote, né? O pai cabia ali avaliar, né, todas as coisas, ver se era prudente aquela filha fazer aquela oferta, aquela libação, aquele jejum, né? E se ele concordasse com aquele jejum, ela deveria cumprir, mas se ele fizesse oposição, ela estaria liberada. Da mesma forma vai ser em relação à mulher casada. Está logo em seguida. E aí ele fala, porém, se ela se casar ainda sobre os votos, ou dito e refletido dos seus lábios, ou seja, um voto feito sem muita consciência, sabe? Aquele voto emocional que você faz e daqui a pouco você fala, meu Deus, por que eu votei isso? Não vou dar conta de fazer. Esse voto, ele chama aqui como um voto irrefletido, faltou reflexão, né? Então, o seu marido ouvindo-a, se ele se calar, no dia em que ele souber, serão válidos. Mas se ele se observou, né, e desaprovar, no dia em que ele ouvir e desaprovar, está anulado aquele voto, né? Aquele dito irrefletido dos seus lábios. E aí nós vamos ver no tocante ao voto da viúva. Então falamos da mulher solteira, da mulher casada, agora da viúva. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo que se obrigar será válido. Por quê? Não existe mais sacerdócio, não existe a figura masculina como sacerdote e uma cobertura sobre a vida dessa mulher. Então ela votou, ela está obrigada do seu voto. E aí, se porém fez voto na casa do seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência e seu marido soube, se calou com ela e não desaprovou, todos os votos dela será válido. E lhe será preciso observar toda abstinência que a si mesmo obrigou. Porém, se o seu marido lhe anulou no dia em que soube, tudo que dos seus lábios dela, quer dos votos, quer da abstinência, que a si mesma se obrigou, não será válido. Então está falando aqui em relação à mulher que foi casada e que celebrou um voto na constância do seu casamento. Se ela ficar viúva, ela continuará a ser obrigada àquele voto. Se por um acaso ela se divorciar, ela continuará obrigada àquele voto. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular, né? E aí, se o marido se calar, então confirma todos os votos que ela se obrigou. Porém, se o anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. Então não era simplesmente um ato de birra do marido, não vou deixar você se obrigar a isso, não. Ele respondia como autoridade diante de Deus. Olha que coisa extraordinária, sabe? Eu olho sempre como uma proteção extra que Deus liberou sobre a vida de nós mulheres, né? E é maravilhoso entender o cuidado que Deus tem para conosco. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.